Pulso Empreendedor com Malek Doubles e Vinícius Chaves. O oferecimento é de BeMind, Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Bom dia. Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Tudo certinho. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes aqui da RC7. Tá começando agora a sua dose semanal de empreendedorismo. O programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interagem com a gente. A gente tem um programa hoje para começar a semana com muita informação, com dicas para vocês também, e o Vini já vai trazer a programação de hoje. Temos aí os nossos destaques, então. A Embraer recebeu o pedido de 200 carros voadores, já é realidade, então vai acontecer mesmo. O PIB brasileiro cresce 1,2% no primeiro trimestre. Temos as dicas de capacitação, gestão, tecnologia, investimento e finanças, e a nossa entrevista hoje com um tema que novo, né, Malek? Um tema novo pra gente aqui, mas um tema muito importante também, né? Pra você que tá nos ouvindo aí, a gente sempre tá em busca de temas que sejam pertinentes aí ao mundo dos negócios, pra você que tá nos acompanhando, quer se desenvolver, quer melhorar a sua empresa, quer montar um novo negócio. E aí a gente buscou um tema dessa vez que foi pouco falado aqui no Pulso Empreendedor, que é justamente a questão Revele o segredo. Design, uma palavra tão bonita, mas muitas vezes não tão bem compreendida, e como o design pode também conectar pessoas, negócios, ideias. E aí, para falar disso, a gente traz aqui o professor Giovanni Letti. Ele é um empreendedor também, é um mestre em conectar esses diversos pontos que a gente falou, né? Ideias, comunicação, inovação, educação e negócio. Seja bem-vindo, Giovanni. Tudo bem? Tudo bem, Malek. Bom dia a todos os ouvintes da rádio RC7. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Bom dia. Giovanni, pra gente começar o bate-papo aqui, e o Malek comentou ali na introdução também, falou que o design é algo que talvez é um pouco compreendido, né? Pra gente alinhar esse conceito entre a gente aqui, entre a audiência também, o design, ele diz respeito a somente uma questão visual? Consegue desmistificar um pouquinho pra gente o que é design, Giovanni? Não, Vinícius, o design é algo muito mais amplo, né? Se a gente pensar em design, a gente está falando ao mesmo tempo de algo que é multidisciplinar. Então a gente está falando de arte, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de engenharia, a gente está falando de negócios, tudo isso junto. Design é basicamente uma forma para você resolver problemas, de certa forma. Ou um conceito mais poético, que eu gosto bastante de um designer francês chamado Roger Talon, que design é uma atitude, mas via de regra junta todas essas áreas aí. Então tem a parte visual, sim, mas também junta tecnologia, e tudo isso para resolver um problema relacionado a alguma área de negócio. E já que você usou a palavra negócios aí, eu quero aproveitar já, deixa aí, né? Qual é a conexão, então, do design com os negócios, com o branding? Hoje tem falado muito em marca, em branding, né? Como que a gente pode conectar design com os negócios, com o branding? De várias maneiras, tá? Na verdade, quando você fala de conectar pontos, o Steve Jobs que falou isso, né, quando ele foi o paraninfo de alguns formandos da Universidade de Stanford, né? Ou melhor, talvez essa ideia tenha sido de um cara chamado Michael Hawley, que foi quem ajudou o Jobs a escrever esse discurso, né? Então, uma das funções do design é gerar conexão. E se a gente analisar as áreas que formam o design, como eu acabei de falar, a gente vai ver que é algo multidisciplinar, né? E é assim desde o início. É só a gente pensar na escola de Bauhaus, que foi aquela escola alemã criada em Weimar em 1919, que é possivelmente a primeira escola de design do mundo.
Então, já naquela época, eles pensavam em unir arte, tecnologia, engenharia e negócios. Tá? E em relação ao branding, tá? Uma das bases do branding a gente pode traduzir como criação e gerenciamento de marcas. Então, tudo aquilo que está associado ao branding, o branding também é algo multidisciplinar. Então, o branding faz parte do marketing e faz parte da comunicação de marketing. O design está associado ao branding justamente na parte da concepção da logomarca, né, do símbolo visual, assim como na concepção de todos os outros elementos visuais que vão gerar contato, que vão com o público consumidor. Então, toda a parte que o design possibilita a materialização da marca, a materialização do branding. O que eu acho legal no que você falou é justamente essa visão, né, do design a serviço, né, de um objetivo que está relacionado com marketing, com comunicar alguma coisa, e é justamente esse ponto que a gente vai abordar aí ao longo do programa. Você que está nos acompanhando aí, junto com o Vinícius Chaves, com o Giovanni aí, que está remotamente conosco aqui também. Então nós vamos justamente abordar essa questão, porque muita gente confunde, né? Eu e o Vinícius falava antes do início do programa como as pessoas acabam confundindo, né, o design com um simples desenho, né, como se fosse simplesmente uma invenção, né? E eu acho que é muito legal quando você traz, Giovanni, nas tuas palavras, que existe essa conexão com tecnologia, com engenharia, com um objetivo, com uma estratégia, com algo do marketing, algo do negócio, em comunicar, em conectar as coisas, né? E aí quando você citou também as escolas ali, assim, até já me deu um arrepio aqui, porque a gente estuda a Bauhaus ali em arquitetura também, e realmente foi uma grande escola, né? E muito do que a gente vive hoje ainda é consequência também do que eles desenvolveram, né, de conceitos, de trabalhos, né, e de referências que a gente tem na própria Bauhaus. A gente tem destaque do Pulso, a gente já volta com o bate-papo com o Giovanni e a gente vai para esse primeiro destaque do Pulso de hoje. Manda aí, Vini. Deu pra ver que o programa vai ser bem profundo vai hoje, ser muito legal. Não, mas quando a gente tá falando com uma autoridade, né, especialista, um cara estudioso aí no assunto, até o Luan comentou. É outra história, né? Você foi aluno do Sim, fui Giovanni, aluno, né? Fui aluno no semestre retrasado lá na Uniplac. Aluno do que, Luan? Eu tive aula de marketing digital e empreendedorismo. E empreendedorismo. Tá aí, ó, nosso convidado vai falar disso aí, conectando design aí e essas questões. Que bacana. Então, a nosso destaque de hoje, o primeiro destaque, a Embraer recebeu o pedido aí de 200 carros voadores. A Embraer divulgou que já recebeu o pedido de 200 unidades do seu veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. É o chamado VTOL. A gente já falou sobre isso no Pulso há algum tempo atrás já, Malik. Antes mesmo de ter um projeto do carro voador totalmente pronto. Eles não têm ainda o produto pronto, mas já tem esse pedido. A encomenda faz parte de uma parceria da companhia brasileira com a Halo, em uma empresa de serviços para helicópteros e mobilidade em área urbana privada. O negócio foi fechado por meio da IVE, braço da Embraer, criado para desenvolver carros voadores, e as entregas devem começar em 2026. A gente até comentou no programa, né, quando foi falado desse veículo aí, né, que ele tem muito mais uma cara, vamos dizer assim, de um drone, né? Um grande drone do que necessariamente gigantão. Um carro voador, né? Mas eu acho que até esse conceito aí de carro voador também vai mudar, né? Não sei se vai chegar a existir naquele estereótipo que a gente tinha aí, De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro, quem sabe, assim. Vai que numa dessa, né? Vai que numa dessa. Eu tô esperando o skate voador do De Volta para o Futuro. Esse aí sim, esse a gente tá esperando até agora, né? O outro pode ser um drone, pode ser outra solução, não tem problema. Vini, temos dica de capacitação também? A gente fala de carros voadores, né? Falamos agora de coisas do futuro, né? Mas a melhor maneira de você criar o futuro, de você prever o futuro, é você criando ele. Então essa frase parece clichê, mas ela é verdade. Então, para você criar o seu futuro, você precisa estar atento aos movimentos de mercado, entender como as coisas funcionam, como já funcionaram no passado, como que elas vão funcionar, pegar esses modelos e replicar. Precisa também estar conectado com pessoas que tenham experiência e conhecimento de causa, não é só teoria. Então no Senac você tem a oportunidade de aprender com professores que eles estão dentro do mercado, são verdadeiros especialistas no que fazem, e além de conhecer dos assuntos, eles têm a prática, têm a experiência, realmente trabalham naquilo. Então faz toda a diferença. Se você quer aprender com os melhores, então chama o Senac no WhatsApp 49984025940. Senac, ótimo no seu currículo. O Senac está sempre atento ao futuro aí, está propondo aí os cursos também que vão te ajudar a prever, não, a
criar o futuro, né? Não ficar só esperando isso ali, aí. né? Dica da BeMind. Você sabe, Malik, o que é contingenciamento de compras? Olha, esse termo contingenciamento de compras, assim, juntando as duas palavras, não conhecia. Contingenciamento, sim, compras também. Bacana, cara. Vamos ver o que faz. É um percentual máximo do faturamento da empresa que é destinado para as compras da empresa, para a realização de todas as compras de modo geral. A gestão de compras empresariais, ela diminui perdas e garante o abastecimento da produção no tempo certo para manter aí os gastos sob controle. Se você está com dificuldade de implementar melhorias na gestão da sua empresa, então chama a BeMind. Eles são especialistas, vão te ajudar do estratégico ao operacional com dicas e vão colocar a mão na massa mesmo, tanto na parte administrativa como também na área contábil. Então, acessa o @BeMind Soluções lá no Instagram ou também o site bemind.com.br, chama o pessoal aí e implementa melhorias para o seu negócio também. Como é importante conhecer os números, né? Até para estabelecer esse contingenciamento aí, né? Sair do achismo, né? Muitas vezes o negócio está com algum desafio em termos de resultado, né? E pode estar aí, né? Pode estar aí o furo aí, pode ser nessa comprar questão bem, das comprar compras, melhor, né? cotar prazo, enfim, tem uma série de coisas que você consegue resolver antecipando aí e se planejando, né? É verdade. Bora pro nosso bate-papo, aproveitar que o professor Giovanni Letti está conosco aqui para falar sobre o design e essa conexão com o mundo dos negócios. Giovanni, para começar assim, o que as pessoas têm ignorado sobre o design no mundo dos negócios? Bem, Malek, acho que aí depende muito do mercado sobre o qual a gente está falando, né? Mercados mais maduros e desenvolvidos já perceberam a importância do design há várias décadas. Acho que não é exagero afirmar que em algumas regiões ou até mesmo em determinados períodos históricos, as pessoas já perceberam a importância do design há séculos ou até mesmo há milênios. O design oficialmente existe muito tempo, foi concebido como design muito tempo depois, tá? Mas se a gente olhar a arquitetura clássica dos gregos, a gente pode dizer que de alguma maneira tinha design aplicado lá, tinha projeto naquilo, tá? Então a grande diferença também do artesanato ou de algo assim para o design é justamente a existência de um projeto, né? De um estudo para se conceber aquilo. A gente pode analisar também o que os renascentistas fizeram. O Leonardo da Vinci, por exemplo, que é um dos meus ídolos, ele pode ser considerado um designer, mesmo segundo a concepção que a gente tem hoje de design. Agora, mas claro que existem sociedades e sociedades, mercados e mercados. Então, se nós estivermos falando de um mercado que ainda não é maduro, existem muitas coisas que são ignoradas. Eu vou tentar destacar algumas, vou destacar duas coisas, tá? A primeira é que não é qualquer pessoa que sabe fazer design. Então, até como vocês falam com empresários, empresárias, então assim, não mande o seu filho, seu sobrinho, sua filha, sua sobrinha criar uma logomarca da empresa, né? Só porque o menino ou a menina domina um software gráfico. Dominar um software gráfico não é saber design. Tem uma preparação que antecede isso, tá? Que é muito mais importante do que simplesmente dominar um software. Então, como em qualquer outra área, é preciso muito preparo, estudo e dedicação para ser um ou uma designer. Então, acho que esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que algumas pessoas ignoram nesses mercados não maduros, é que o design é uma das formas mais rápidas e baratas para agregar valor a um negócio. Pois é através do design, da comunicação, que os consumidores têm seus primeiros contatos com um produto ou com uma marca. Os pontos de contato que o consumidor vai ter com esse produto ou com essa marca vai ser mediado pelo design, tá? E ainda colocar um terceiro ponto. Se a gente pensar em termos de sociedade, existem sociedades que precisam, na minha opinião, acordar ou mesmo despertar para o design. E aí uma sociedade que desperta para o design entende que o design é também um poderoso instrumento para melhorar a vida das pessoas. Eu até costumo falar para as minhas alunas e alunos do curso de design lá da Uniplac que eles são ou irão ser melhoradores de realidade. Então acho que é isso.
Eu acho legal quando você fala, né, dessa questão de melhorar uma realidade, porque o design serve justamente também a uma função, a um objetivo, né? E muita gente cria coisas que são bonitinhas, que são aparentemente legais, mas qual é o projeto por trás disso? Qual é a intenção? E quando você falou de marca, de negócios também como uma forma, né, o design como uma forma de conectar, né, de forma econômica, de forma barata, vamos dizer assim, né, a empresa, o negócio com as pessoas. Eu vejo, já convivi com muitas pessoas que compravam pela embalagem, né, do tipo assim, nossa, né, a embalagem desse produto, ela tem um toque, ela transmite aquilo que o produto quer de fato carregar, né, então as emoções, ou então transmite também a segurança, ou transmite a beleza, o cuidado que aquele produto vai ter com a pessoa, né? E aí você vê que uma embalagem tosca, um design de marca, muitas vezes como você falou, não agrega valor. Você pode até ter um produto bom, né? E a mesma coisa, obviamente, como você citou, a arquitetura serve também para arquitetura e para essas outras questões. Vini? Giovanni, você comentou ali num tópico anterior da tua colocação, e eu achei legal até pra gente talvez repassar um pouco pra audiência, que talvez o design ele não é para qualquer um. E aí eu, como leigo aqui, faço essa pergunta para ti. Precisa ter algum tipo de talento, alguma facilidade com artes ou com alguma outra área do conhecimento, ou qualquer pessoa que se esforce, que se dedique, vai conseguir ser um bom designer? Como você enxerga essa questão? Eu acho que qualquer pessoa pode ser um bom designer, uma boa designer, desde que se prepare para isso, né? Existem várias competências que são importantes, vários conhecimentos, várias habilidades que são importantes. Não é algo, claro, que existem pessoas. Vou pegar o meu caso de docente, que sou docente há muito tempo. Você encontra pessoas com mais facilidade, então pessoas que chegam sabendo desenhar melhor, mas cada um tem os seus talentos, né? Tem as suas competências, suas habilidades. Agora, a grande questão é também ter uma atitude. Até como eu falei desse designer francês que eu gosto, que ele diz que design é uma atitude. Então, vai muito mais assim do quanto a pessoa se dedica, do quanto a pessoa se esforça e do quanto a pessoa estuda. Então é uma área multidisciplinar, então você vai estudar sobre várias coisas. É bastante importante para um designer ter uma cultura geral, assim, ter curiosidade, né, de aprender, curiosidade de ver como as coisas funcionam, curiosidade de ver como o mundo funciona, porque aí um designer vai trabalhar com mercados diferentes, com produtos diferentes, com contextos diferentes. Então, existir essa curiosidade, essa vontade de aprender é o que faz um designer com o passar do tempo, né? Não se constrói um designer do dia para a noite. Mas acho que essa curiosidade, essa vontade de aprender e uma outra coisa importante, de ter a resiliência para errar. Porque design, se a gente analisar o processo prático do design, é você gerar alternativas para um problema. E geralmente a primeira alternativa que você gera nunca se encaixa nesse problema. Então, depois de muitas alternativas, de muitos testes, de testando e errando, chega um ponto que você pensa em uma alternativa de solução que se encaixa no problema, e aí as coisas começam a funcionar. Então, se você desiste na primeira, aí possivelmente você não será um bom designer. Bacana, enquanto você falava eu já lembrava, assim, a gente costuma ver, né, protótipos de carros, por exemplo, que são conhecidos, e você vê os modelos, os projetos anteriores como eram diferentes, né, e aí você vai aperfeiçoando e talvez vá muito ao encontro do que você está falando, de ir tendo essa resiliência e melhorando seus projetos, seus produtos conforme o tempo, até lançar uma versão legal, né? Muito legal. E lembrando para o nosso ouvinte que design tem a ver, né, não só com marca, não só com os negócios, com a arquitetura, tem a ver com praticamente tudo que a gente interage hoje, né? Tudo que é material, né? Então, os objetos, né? Produtos, embalagens, marcas, moda, enfim, tá em tudo realmente, né? E aí a gente tem hoje, né, grandes exemplos, né, de marcas, de empresas que utilizam isso de forma muito bem sucedida. Você citou, né, Giovanni, Steve Jobs. A gente não tem como não citar a Apple quando fala em termos de design, porque não é somente o desenho, né,
do iPhone ou dos objetos, né, que a Apple produz, né, tem muito a ver com essa conexão que você falou, realmente, de oferecer uma solução, né, de oferecer, tem toda uma engenharia, tem toda uma história por trás disso, e como você falou, uma atitude, uma intenção, né, que se consegue muito bem quando se tem esse equilíbrio e essa harmonia, né? Então você tem uma boa engenharia, tem realmente um bom produto, tem um bom design, tem uma boa marca e de fato funcionalidades, né? Resolve problemas das pessoas, de fato consegue funcionar muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e aí a gente volta então batendo mais um papo aqui sobre design com Giovanni Letti. Vamos pro break então. Pulso Empreendedor de volta, bloco 2, Malek Doubles, Vinícius Chaves. É isso aí, Luan. Tamo a de gente volta. tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje nós estamos conversando remotamente com o Giovanni Letti, ele é professor e empreendedor, e a gente tá falando justamente sobre design e como o design é importante no mundo dos negócios aí, com soluções, conectando ideias, pessoas. E antes de voltar pro nosso bate-papo, a gente tem dica de tecnologia. Na semana passada eu estava aqui ouvindo o Copa de quarta-feira, o Álvaro estava aqui, né? Ele tá em férias agora, o Luan tá aqui. Viu como é que é o negócio? Mas Tem que acordar cedo agora. Tem que acordar cedo agora. Mas uma das notícias que o Álvaro trouxe no Copa foi do fim do armazenamento gratuito lá do Google Fotos, né? E a T Plus mandou pra gente aqui um adendo, né? Um trecho da conversa do Copa que foi citado que o armazenamento do Google ele é um backup. E na verdade não é bem assim. Então, só para desmistificar, e é bem normal, a gente confunde realmente isso, né? O serviço do Google, ele é um sync and share, ou seja, um sincronizador e compartilhador de arquivos. Para ser backup, uma solução precisa de recursos avançados de segurança de dados, como criptografia, retenção de dados, relatórios informativos sobre a situação daqueles dados, se está tudo ok. E, de um modo geral, um backup precisa estar disponível para você recuperar ele, mas também de forma segura, sem que qualquer pessoa possa ter acesso a isso. Então tem algumas diferenças técnicas nas soluções. Você quer dizer que se eu for lá no celular do indivíduo acessar a conta nesse sistema Sync and Share, por exemplo, e apagar as coisas dali, ele também apaga da nuvem, vamos dizer assim. Exatamente. Não tem a segurança que um backup em nuvem tem. Exatamente. Não é uma solução ruim, não é isso que a gente quer dizer aqui, né? Mas é uma solução de sincronização, ou seja, para você poder deixar esses arquivos disponíveis, compartilhar com seus amigos, poder acessar no computador, no celular, enfim. Então esse que é o objetivo. Um backup em nuvem, ele tem recursos avançados para garantia de recuperação de dados. Perfeito. Então existem algumas diferenças, e se você quer ter segurança de dados, procure solução de backup em nuvem da AT Plus. Chama aí no WhatsApp 49-3240-0800. Se é pro seu negócio, faz muito mais sentido um backup em nuvem, né? E às vezes um trabalho, né? Algo pessoal que você está desenvolvendo, que tem corpo, né? Que tem um estudo ali por trás. Agora, se a gente tá falando em design, né, Malik? Quantas horas você tem que ficar planejando, pensando, usando teu criativo ali para deixar aí perder, né? Esse é o clichê do estudante de arquitetura, tá? O cara passava noites, virava noites, uma semana projetando, e aí ele perdia o arquivo, né? Corrompia o arquivo, ou então travava o computador lá, fatal error, né? Quem é da área Windows, sabe o que eu tô falando, né? Tá lá quase no 100%. Beleza, desligou. Desligou, computador travou, vou desligar, vou dormir. Arquivo, no outro dia tem que chegar lá pro professor Giovanni e contar uma mentira, né? Tem que chegar pro professor Giovanni, não, deu um problema aqui, travou, né? Meu computador caiu do 12º andar da rádio. Aí o Giovanni vai dizer assim, não, agora tem solução aí, não vou aceitar essa. Vamos voltar pro bate-papo então aí. Voltando pro nosso bate-papo então, né? A gente falando justamente sobre o design, né? E essa relação com os negócios, né? E falando dessa questão de design mais voltado pra arquitetura, Giovanni, você citou ali, né, a escola, né, a Bauhaus, mas também citou, né, a arquitetura de civilizações anteriores, trazendo mais para o momento atual, né? Como que o design mais voltado para a arquitetura também relaciona, né, as marcas com as pessoas? Como que o ambiente também ajuda nessa construção? Malek, ajuda muito mesmo. Você estudou bastante sobre isso, então você sabe que as pessoas reagem a um ambiente. Então, não só a arquitetura estuda isso, mas várias outras áreas do conhecimento ou ciências estudam isso. Então é cientificamente comprovado que eu não acredito que nós somos totalmente fruto do meio, mas nós somos muito influenciados pelo meio e pelo ambiente no qual a gente vive, com o qual a gente interage.
Então, por exemplo, se você deixar uma pessoa viver ou trabalhar em um ambiente ruim, mal iluminado, feio, sem ergonomia, é bem possível que essa pessoa tenha menos potência, tenha menos ânimo, podendo inclusive ficar doente, tá? Agora, já em um ambiente que é bem projetado, esse ambiente vai melhorar o estado de humor, a criatividade e a própria produtividade da pessoa. Agora, quando a gente está falando de marcas, um ambiente bem projetado faz com que as experiências positivas que essa pessoa tenha com o ambiente, as sensações positivas que ela tenha com o ambiente, sejam associadas à marca, ao posicionamento dessa marca. Então as pessoas irão lembrar dessa marca, irão fazer essas associações positivas a essa marca. Um ambiente bem projetado, um ambiente que tem design nele, que é pensado, ele busca gerar experiência nos consumidores. E as pessoas buscam por experiências, elas pagam por experiências. Então, uma marca que apresente aos seus consumidores um ambiente com um design original aumenta a percepção de valor nos consumidores. E me veio agora 2 exemplos, assim, vou tentar ser breve, né? As lojas físicas da Centauro, que criaram, por exemplo, uma mini quadra de basquete, uma mini quadra de futebol de salão. Eles criaram dentro das lojas também pista de Cooper. Legal. E nas lojas maiores dos shoppings, depois eles foram diminuindo o tamanho das lojas, você podia, por exemplo, testar uma chuteira lá no campinho de futebol que eles criaram lá, jogar basquete lá dentro, testar o tênis de corrida lá dentro. Então isso é design com experiência. Através disso a Centauro se tornou a maior, não sei se foi já ultrapassada pelo Netshoes, mas ela se tornou a maior revendedora de marcas como Adidas, Nike, entre outras, da América Latina, tá? E aí a gente tem o exemplo também da Starbucks. A Starbucks não vende café. A Starbucks, ela vende um pacote que, além de café e comida, ela vende experiência também. E muito disso está relacionado aos ambientes que a Starbucks cria. Eu já conheci uma Starbucks, por exemplo, que no 2º andar tinha uma espécie de coworking. Você podia trabalhar lá, tinha até inclusive uma sala de reunião que você podia utilizar completamente de forma gratuita. Ninguém ia lá te perguntar se você estava há muito tempo naquele lugar. Eles faziam isso justamente para gerar uma experiência positiva, e que as pessoas associassem essa experiência positiva à marca. Não é à toa que a Starbucks é uma das marcas mais valiosas do mundo hoje. Verdade. Guilherme, Giovanni, desculpa, existe o não design, o fato de eu não me preocupar com design, né? Vamos imaginar que eu abri um negócio agora e aí tem muito daquela mentalidade, eu vou me preocupar com ficar bonito depois, né? E aí, até no brainstorming com o Malik, quando a gente construiu o programa, eu falei, será que o design é algo imposto, né? Será que o design, queira ou não, se você pensar ou não pensar, ele vai ou te jogar pra cima ou jogar pra baixo? Como que é isso, assim? Se eu não me preocupar com design, ele vai existir, ou ele realmente só vai existir quando eu me preocupo e planejo e organizo ele? Só vai existir quando você se preocupa e planeja. Design tem relação com um projeto, tá? Então, se você não fizer design, tá, você vai ter resultados negativos, sem sombra de dúvida. E eles são incontáveis, né? Eu posso citar alguns exemplos que me vêm à cabeça agora, tá? E eu vou tentar até dividir esses exemplos em algumas sub-áreas do design, se é que a gente pode falar assim. Então, por exemplo, um projeto de design gráfico ruim, mal planejado, mal feito, vai fazer com que a marca da empresa e, consequentemente, a própria empresa seja percebida como ruim ou amadora. Geralmente é essa percepção que um design gráfico mal feito vai gerar, de uma empresa amadora. Um produto com design ruim não terá sucesso comercial, ou porque ele não vai funcionar direito, já que design trata de funcionalidade também, ou porque esse produto vai ser percebido como feio, como mal feito, tá? Um projeto de design digital ruim
vai fazer com que as pessoas não usem um software ou um aplicativo. Não vão usar. Assim como um projeto de design de interiores mal feito vai fazer com que, como eu já falei anteriormente, com que a vida das pessoas que usam ou que vivem aquele ambiente seja pior, tá? Se a gente pensar em arquitetura e urbanismo também como uma forma de design, projetos ruins nessas áreas pioram a vida da coletividade, né? Seja porque a cidade vai ter um trânsito pior, seja porque os espaços serão mal utilizados ou porque a cidade vai ficar feia e desinteressante. Então, design vai variar funcionalidade e beleza. Então, tudo aquilo que não é funcional e que não é belo não vai trazer muitos benefícios para quem usa. Perfeito. E é algo que a gente... Não, perfeita a tua colocação, é algo que a gente tem comentado aqui no Pulso, né? Das startups, daquela visão de resolver um problema real das pessoas, né? Esse foco é muito importante. Sim. E quando a gente fala do design, né? Nessas tuas palavras dá para fazer uma analogia, uma comparação exatamente nesse sentido, né? Se o desenho de uma cidade não serve às pessoas, né? Se o desenho de um ambiente ou de um objeto não serve às pessoas, ele se torna ruim, percebido como ruim, né? E muitas vezes a pessoa, ela não precisa ser especialista em algo para dizer que é ruim. Eu vou dar um exemplo, né? Eu já tive em profissionais de saúde, por exemplo, onde o ambiente não era propício, por exemplo, a eu fazer uma troca de vestimenta ou a ter aquele espaço adequado para eu realizar uma atividade anterior ao atendimento, né? Então, não foi pensado no cliente, no paciente. Da mesma forma, num restaurante, né? Eu já tive experiências assim, né? Onde você não enxerga a comida ou não é visto pelos garçons, ou você não tem, por exemplo, uma ergonomia, né? A mesa é muito alta, aquilo se torna desagradável e eu acho que o ponto que você falou é que acaba sendo visto como amadorismo mesmo, porque na hora, por exemplo, assim, de construir uma marca, muita gente não dá importância, mas quando ela é consumidora, ela percebe essas nuances com muita facilidade. Ela percebe que a cadeira é dura, ela percebe que a mesa não está na altura apropriada, ela percebe que o som do ambiente é ruim, que a conversa se torna muito alta, e aí eu também acho legal que acaba desmistificando, né, com toda essa fala, algo que é muito visto hoje, que é aquela visão assim, o design, né, como um projetinho, como um desenho, a logomarca, ou seja o que for, como um desenho, mesmo um cardápio, né, mesmo um cartão de visitas, né, ele não é um desenho, né, ele tem uma intenção de comunicar algo, de expressar algo, né, e de transmitir também o que a marca é, né. Então, esse cuidado, né, como é importante na construção de algo e como você pode jogar fora, às vezes, um produto bom, no caso de um restaurante, né? Você pode jogar um produto bom, um ótimo prato, um ótimo chefe de cozinha com um ambiente medíocre e muitas vezes desvaloriza, né? E o contrário também é verdadeiro. E né? como é importante isso, né? Eu acho que uma das coisas que o Giovanni falou no começo ali, e aí eu já atrelei um pouco essa visão de startup, que você precisa testar e rápido e fazer barato, não quer dizer que você precisa fazer mal feito. Exatamente. Eu acho que o design, muito bem colocado o que o Giovanni falou, de você investir em design, apostar no design desde o início, porque é ele que vai te dar credibilidade para você talvez concorrer com um concorrente, né, com um player maior, ou conseguir conquistar um cliente que não te conhece ainda. E muitas vezes, falando da minha origem, que é a tecnologia, isso é negligenciado, é pensado em funcionalidade, em um monte de coisa, e você vê softwares muito feios, marketings mal feito, né, falando de marketing digital, e aí acaba que às vezes o produto é excelente, resolve uma dor, mas não dá certo porque não foi pensado no design daquilo, né? E aí quando você fala, né, pensado, né, eu acho que essa é a essência, talvez, né, uma das essências do design, né, que é esse pensar, né, então o resultado, né, o desenho final, ele é resultado de um pensar em algo, por isso que eu digo assim, um projeto, um desenho, ele é na verdade, né, as ideias, a essência de um pensamento colocado, uma atitude, como você falou, né, Giovanni, é uma atitude colocada no desenho, às vezes um objeto simples, barato, ou um projeto de interiores de um ambiente simples, barato, mas pensado, vale mais do que algo que muitas vezes é sofisticado, caro, cheio de ornamentos, mas não atende aquilo que a marca quer comunicar ou que as pessoas que queriam, vamos dizer assim, experienciar naquele local. Então vamos para um rápido break, a gente entendeu, o nosso bate-papo tá muito legal e a gente já volta aí com o Pulso.
Pulso Empreendedor de volta com vocês. Terceiro e último bloco do Pulso. É isso aí, nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, conversando hoje aqui com o Giovanni Letti. Ele é professor, empreendedor, está aí online com a gente, mas antes de voltar para o nosso bate-papo sobre design, a gente tem aí mais um destaque do Pulso Empreendedor. O PIB brasileiro cresce 1,2% aí no primeiro trimestre. Ótima notícia, então, né? O PIB do Brasil volta então ao patamar pré-pandemia, né? Depois de muitos desafios para as pessoas, para as empresas, a gente tem uma recuperação. Frente ao primeiro trimestre de 2020, esse avanço foi de 1%. Então, 1,2% no primeiro trimestre. Esse resultado veio acima do esperado, né? E impulsionado aí por alguns fatores principais. Arrisca dizer aí, Vini, o que foi? Cara, vou deixar você passar pra gente. Cara, agronegócio, né? Pra variar, o agronegócio puxando o Brasil aí 5,7% de alta, mas a gente tem aí também um ponto bem interessante, que são os investimentos, com crescimento aí, uma alta de 4,6%. Então, o segundo ponto aí, o segundo item que mais puxou, né, esse crescimento do PIB. E aí o investimento, justamente porque a gente tá num momento de juro baixo, onde a inflação, né, tá pegando, tá comendo dinheiro aí, e as pessoas estão tendo aí que ficar antenadas aí, colocar o dinheiro para circular, investir, fazer bons negócios para não perder aí o valor, né, do dinheiro. As exportações também subiram 3,7% e o destaque também para construção civil com 2,1% aí no crescimento do PIB. Aproveitando que a gente falou em dica de investimento, tem a dica de investimento da Nipur aí. Se você pudesse fazer o seu dinheiro trabalhar por você e render mais, é isso que as pessoas querem, né? Tá ali a prova, ali no crescimento do PIB. É verdade. Né? Quer investir, mas não faz a menor ideia de onde começar, por onde começar? Aproveita e faz então o workshop de introdução aos investimentos na Bolsa de Valores. 100% online e gratuito. Olha só, nas datas aí do dia 22, 23 e 24 de junho, das 19h30 às 20h30. Uma horinha ali, né? Uma horinha ali, né? Durante 3 dias ali com o professor Gabriel Melo. Ele é especialista em investimentos aí da Nipur Finance. Vai tirar as dúvidas, aula ao vivo pelo Zoom. Vai ter bate-papo, vai ter muita conversa legal para você que quer começar. Bem uma introdução mesmo. O legal do Zoom é que ele traz aquele aspecto de reunião mesmo. Você fica mais presente com o pessoal ali, né? Você consegue trocar ideia com os outros integrantes da sala também. Um pouquinho diferente de lives no Instagram, né? Verdade. Bem bacana essa oportunidade, cara. Também sou bem fã dessa tecnologia aí. Para você se inscrever, você vai lá no Instagram, @NipurFinance, tá? Então, Instagram, @Nipur com dois P's, né? Nipur Finance, e clica lá no link da bio. Lá na bio da Nipur tem o linkzinho lá para você se inscrever de forma gratuita nesse curso aí de introdução aos investimentos na Bolsa de Valores. E falando em juro, né? A gente falou que os juros estão baixos, mas quando você quer tomar capital emprestado, isso não é bem verdade, né? Quando você quer dinheiro emprestado, os juros normalmente costumam ser altos, né? Você que é microempreendedor individual, a gente tem uma dica bem legal para você. Você que é MEI, né? Se você quer um auxílio financeiro aí, quer uma solução, uma linha de crédito, tem lá no Banco da Família, o Banco da Família MEI Juro Zero, tá? Se você pagar em dia esse empréstimo, você não paga a última parcela do empréstimo. Nada de juro? Nada de juro. O que é legal, é juro zero de verdade. É só devolver a grana mesmo. É só devolver a grana mesmo. Não, devolver com desconto, porque se você pagar em dia, você não paga a última parcela ainda. Olha, né? Só, cara. Você devolve com desconto. Você ganha dinheiro, na verdade. Você ganha dinheiro ainda, né? E aí você faz o teu negócio girar, compra insumo, estoque, material para consumo, o que você achar melhor. O valor máximo é de R$5.000 e o prazo de pagamento é em até 8 parcelas, em até 8 meses, tá? Se você quer um empréstimo, um crédito, né, realmente juro zero, tem lá no Banco da Família essa e várias outras opções para você construir, para você melhorar o teu negócio. Liga no 0800 648 4444 e consulta aí o Banco da Família. Voltando então pro nosso bate-papo, a gente falava sobre a importância do design na construção de uma marca, dessa relação das marcas através do design com as pessoas. E o design comunica, né? O design informa alguma coisa, né? E quando a gente fala dessa questão de negócios, né? Ou de objetos, de produtos, fica mais fácil até a gente perceber. Mas, Giovanni, a gente também tem a questão que é uma escala territorial, né? O design, ele também pode contribuir para o marketing de uma cidade, de uma região, também pode ser utilizado dessa forma?
Sim, de várias maneiras. Eu vou tentar ser breve nessa resposta e descrever 2 exemplos que são aqui da América Latina. Mas antes eu acho importante frisar que nesse caso a gente tem que misturar design à arquitetura, ao urbanismo, à arte e até mesmo à educação. Na minha opinião, no caso de uma cidade, tudo isso precisa andar junto, tá? Então, o primeiro exemplo que me vem à mente agora é o da cidade de Medellín, na Colômbia, que ficou famosa nos anos 80 e 90, associada à violência e ao narcotráfico, né? O famoso cartel de Medellín. Através do design, da arquitetura, da cultura e da arte, né, num projeto urbano planejado, que acho que o Malek deve conhecer muito bem. Conheço. Em 2013, ela foi eleita a cidade mais inovadora do mundo em um concurso patrocinado pelo Wall Street Journal. Tá? Eles criaram vários centros culturais na cidade, incluindo nas áreas mais pobres, né? Centros culturais de arquitetura inovadora, com várias atividades culturais, de esporte, de lazer, com bibliotecas lá dentro. Isso fez com que os índices de violência da cidade despencassem e a cidade passou a ser percebida de um modo diferente pelos seus cidadãos e essas pessoas se sentiram incluídas na sua própria cidade. Eu também gosto de falar de alguns exemplos da cidade de Buenos Aires. Então existe lá um bairro que acho que vocês devem conhecer lá, o Puerto Madero, que hoje é um dos bairros mais caros e valorizados da cidade, mas que há algumas décadas estava abandonado, tá? Então houve uma parceria público-privada, tá? O governo da cidade, a prefeitura da cidade investiu em várias questões de infraestrutura e aí a iniciativa privada começou a chegar, né, dando destaque por um cara chamado Alan Faena, que era um estilista que ficou muito rico e resolveu criar um complexo no bairro, né? Tendo um hotel, restaurante, galeria de arte. Inclusive esse hotel e o restaurante foram projetados pelo Philip Stark, que talvez hoje seja o designer mais importante da atualidade. Isso acabou criando um ciclo virtuoso, né? Que aí passou a atrair mais investimentos, mais negócios foram para o lugar e a região toda se valorizou e se tornou uma das mais caras da cidade. Ainda em Buenos Aires tem um bairro chamado La Palermo Sorro. Lá eles não fizeram nada de extravagante ou de caro. O que aconteceu? Artistas começaram a ir para lá, começaram a modificar o lugar, né? Se mudaram para lá. Então casas simples foram reformadas e pintadas. A arte de rua começou a aparecer nos muros. Com isso, o que aconteceu? Lojas, bares, restaurantes legais foram para lá também e valorizaram o lugar, né? Isso aconteceu da mesma forma com o bairro Sorro em Nova York, que acabou já dando nome para esse bairro em Buenos Aires, e depois também com o bairro de Williamsburg, foi a mesma coisa, né? Artistas foram para lá, começaram a modificar o ambiente sem nada drástico, sem nada de construções extravagantes, apenas com tinta, Malek e Vinícius, cor. Eu acho fantástico esses exemplos que você traz, Giovanni, e aí você traz essa questão da arte. Eu acho que talvez uma das mensagens importantes para o programa de hoje também é libertar a mente das pessoas no sentido de pensar diferente, como a transformação pode vir de uma atitude, como você falou, né? Reforçando essa palavra, e não necessariamente de altos investimentos, né? E aí tá aí a nossa cidade, a nossa região com um potencial imenso, né? De transformação, mas que tá na mão justamente dessa visão positiva, dessa visão, vamos dizer assim, otimista, né? Eu vou chamar a palavra otimista, acho que fica melhor. Uma visão otimista sobre o que nós temos aqui, sobre o que a gente está construindo. Então, existe uma grande possibilidade, né? A gente tem um potencial enorme. E o Vini quer fazer uma pergunta relacionada a isso. Justamente nesse sentido, né? O Giovanni citou várias cidades, regiões onde ocorreram essas parcerias público-privadas envolvendo a sociedade, empoderando as pessoas, e a gente tem aqui em Lages, não dá pra gente deixar de citar o movimento dos novos tropeiros, né? E aí dentro desse movimento tem o eixo que é o Tento do Design. O Giovanni consegue explicar pra gente um pouquinho o que esse grupo tá tratando, como que esse grupo tá olhando pro design da cidade, se de repente tem alguma relação com o que foi citado com esses outros exemplos também, Giovanni? Legal, Vinícius.
Até onde eu sei, esse é um movimento que é capitaneado por várias entidades da nossa cidade, né? E eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que existia uma vertical ou um tento, né? Que foi o nome que eles deram, sobre design. E uma das coisas que se está discutindo, né, é habilitar Lages para se candidatar a ser a capital mundial do design. Esse é um prêmio dado pela World Design Organization, que é uma entidade que foi criada nos anos 50 no Canadá para estimular e desenvolver o design. É um objetivo, um dos objetivos desse tento, né, que é bastante ambicioso, que ainda falta muito o que fazer, mas o objetivo, até onde eu sei, desse movimento dos novos tropeiros é justamente gerar a discussão e estimular que vários grupos se organizem e criem iniciativas, né? Porque acho que foi o Malek que comentou, assim, que é preciso que as pessoas se envolvam dentro desse processo também. A gente não pode, a gente tem que começar a se apropriar da nossa cidade, das nossas coisas, e a gente tem que criar vários grupos, e o objetivo é que esses grupos sejam multiplicados e que daí saiam iniciativas, né? Isso já começou a gerar resultado, e eu posso destacar a iniciativa do professor Thiago Meneghel, com quem o Malek e eu conversamos um tempo atrás justamente sobre este tema, né? E junto a esse movimento, que ele está organizando um congresso internacional de branding, professor Thiago Meneghel do IFSC, e que será sediado aqui na nossa cidade no ano que vem. Então isso já vem dando resultados, e a gente espera que com isso outros grupos se organizem, façam eventos e façam modificações na cidade, e que com o tempo a gente consiga se habilitar para ao menos concorrer a ser a capital mundial do design. Esse é um sonho que seria bom, que caso realizado seria bom para todos nós. Perfeito. É um clichê, vamos dizer, né, Giovanni, que a gente fala assim, os memes da internet aí, né, que sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Vamos sonhar grande então, né, com Lages, com a nossa região, com uma cidade melhor. Isso é possível, né, e as empresas também podem aderir a esse movimento, contribuir e ao mesmo tempo se beneficiar disso, porque existe uma visão aí de marca, né, de território, de Serra Catarinense, utilizar também, né, desse design, desse momento que a Serra Catarinense vive, né, e você que está nos ouvindo em outras cidades, por podcast também, está nos ouvindo em outro local, pensar como você pode utilizar isso também na tua região como estratégia de desenvolvimento, de melhoria de qualidade de vida. E tá aí então um pouquinho do nosso bate-papo sobre design, para você refletir, pensar não só no seu negócio, mas pensar na tua cidade, na tua região, e como a gente pode trabalhar junto com isso. Temos uma cidade bonita, uma cidade bela aqui, com muita história, com muito patrimônio, com muitas coisas pra gente preservar, outras pra gente renovar, coisas pra serem bruto, construídas. né, a nossa cidade, né? É verdade, tem muito do que ser lapidado. Vamos nos lapidar também, essa mensagem do Pulso aí, para que a gente também se desenvolva juntos aí. Obrigado, professor, obrigado, Giovanni, por estar conosco aqui. Tuas palavras finais aí também sobre o tema. Eu que agradeço, gostaria de agradecer muito Malek e Vinícius pelo convite. É sempre um prazer falar sobre isso. Eu acho que a nossa região precisa muito se desenvolver nesse sentido. Agora ela quer, né? E acho que é isso. Espero que os ouvintes e as ouvintes tenham gostado da conversa. Eu gostei bastante. Muito obrigado. Perfeito, Giovanni. Obrigadão, cara, por estar conosco. Com certeza a audiência gostou muito, né? A gente vai te trazendo mais vezes aqui também para conversar conosco. Um agradecimento aí especial também aos nossos apoiadores, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, o Indie Digital. Vamos fazer uma excelente semana aí. Vamos se preocupar mais com design e empreender e mudar o jogo aí, né? Virar o jogo. Isso aí, vamos virar o jogo, vamos nessa aí. Valeu, um grande abraço, segue o Pulso. Valeu, Giovanni, valeu, ouvintes. É isso aí, o Pulso Empreendedor volta na próxima segunda-feira com oferecimento de BeMind, o Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Jornal da Manhã.
RC7, 9h07. O Jornal da Manhã fica por aqui. Tem oferecimento de Infinity Rodas e Pneus, Desmã Mangueiras e Vedações, Via Serra, Geral Serviços, Forte Atacadista, Madeireira Rodrigues, Mega Bebidas, RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes e Ótica Santa Vista. Esse é o Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião. Ah, foi show o programa, né, cara? Bate-papo, cara, inteligente pra caramba, um negócio. Nossa, muito legal. Eu aprendi demais. Giovanni é professor mesmo, não adianta, o cara manda bem, né? Ô Giovanni, mas aí eu quero te fazer uma pergunta assim, agora que a gente tá off aqui, cara. Será que tem gente que tá preocupado com design, mas às vezes não quer pagar pelo serviço, assim? O pessoal, quer o bônus, mas não quer o ônus, né? Como é que a galera tá agindo nesse sentido, assim? Sempre tem. Design ainda é tem gente que subvaloriza o design ou que não valoriza o design, né? Então isso acontece bastante, assim, de pessoas que querem alguma coisa, mas sempre acho caro, né? Então não percebem ainda como um investimento, assim. Às vezes gastam em outras coisas que não vão dar tão resultado para o negócio e em algumas coisas que comprovadamente dão resultado para o negócio, mas isso é uma questão de mercado para mercado, né? Acho que com o tempo a gente vai chegar lá. A galera que escuta o Pulso já vai ficando mais ligada também, aí a gente vai construindo essa visão junto, né? Tem muita coisa legal acontecendo aí, dá para se inspirar nelas. Sim. Né? Valeu, Giovanni, um abração, cara. Um abraço. Abraço. RC7